Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Com Rose Pode. Lembrando vocês, gente, que estamos no Spotify e quero também pedir para vocês se inscreverem no canal, que é muito importante para a gente, para o crescimento do canal e YouTube entender que é bacana, que o nosso conteúdo é bom. Aliás, se vocês estiverem gostando, por favor, dê um feedback para a gente aí, que também é importante. Compartilhe, dá uma curtidinha lá que a gente agradece. Bom, estamos no mês de março, né? O mês das mulheres, não só o dia 8 em especial, mas o mês todo, né? Afinal de contas, um dia só para a gente é pouco, não é verdade? E eu trouxe uma convidada aqui muito especial para esse dia, né? Para esse mês especial, vamos se dizer assim, porque o dia já foi. Para esse mês especial que além de ser das mulheres, nosso cor-de-rosa é choque, né, gente? Então vocês vão entender o que é que eu estou falando. Bom, a minha convidada, ela é assistente social, atuante no CRAS e CREAS, com apoio à população em situação de vulnerabilidade social. Pós-graduada em docência no ensino superior, gestão de pessoas, SUAS, terapia familiar sistêmica, público-alvo, mulheres em situação de violência e adolescentes no mercado de trabalho. Professora universitária, coordenadora do curso de serviço social, diretora do Conselho Regional de Serviço Social. Cansei, gente. Olha, esse currículo aqui é extenso. Bom, seja bem-vinda, Cris Miralha. É um grande prazer ter você aqui, Cris. O prazer é meu, né? Eu acompanho o seu trabalho, em todos os aspectos, posso falar, e estou bem feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Bom, vamos então agradecer aos nossos patrocinadores, Sarto Store, que é claro, né, gente, vocês sabem aí, nova estação chegando, coleção nova lá na Sarto. Vale a pena vocês conferirem, viu, mulherada? Dias One Perfumaria Artesanal, gente. O legal da Dias One é que eles criam um aroma próprio para o seu evento, ou para o seu estabelecimento comercial, ou para sua clínica, enfim. É super legal, gente. Vale a pena aí vocês conversarem com o pessoal da Dias One para ter aí um cheirinho, um aroma todo especial com a sua cara, com a cara da sua empresa ou do seu evento. E também Thor Churrascos e Culinárias. É isso aí, gente. A Thor aqui também presente no Com Rose Pode. Bom, antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, Cris, nós preparamos aqui uma surpresinha para você, porque eu queria contar aqui, pessoal, como que foi que a gente se conheceu. Olha isso aqui, gente. Que legal. Olha, eu conheci a Cris lá no cinema, quando estreou o filme da Barbie, né? Foi super legal. E aí eu estava saindo já, e tava ela lá com o carrão dela, que esse Galaxy aí, ó, rosa, incrível, que lindo, ficou linda essa foto, adorei. Maravilhosa. Maravilhosa. E não tem como, né, Cris? Você é uma mulher que chama atenção, né? Por onde você Discreta. passa, a gente já tá vendo aqui, olha só, pelo modelito, o cabelo, as rosas, que linda, viu? Parabéns por você ser diferente, né? Aliás, falando em ser diferente, né, Cris? O que que difere você de outras mulheres? Eu acho assim, é uma luta, né, desde a minha formação aí da faculdade, eu percebo essa questão da luta muito presente em mim, né. E tem toda uma história aí com relação ao empoderamento, né. Eu sou a filha do meio, né, de um pai que teve 3 meninas que queria ter um menino. Então ele vibrava aí achando que seria um menino. Então eu falo que eu fui a do meio, eu já vim na luta, né. Aham. E hoje eu entendo, assim, que você ser uma mulher empoderada, ela te dá o direito de usar o que você quiser, falar sobre o que você quiser, estar onde você quiser. Mas com isso também a gente precisa estar munida de informações, né. Eu não falo: "Ah, é só chegar", não é só chegar de rosa, mas é você conseguir falar também sobre os seus direitos, sobre o direito de outras mulheres, sobre essa questão de apoio a outras mulheres. Então isso eu entendo que é empoderamento, né, quando eu quero, aparecer
porque não posso falar que eu sou discreta, eu ponho flor no cabelo e vou onde eu quiser mesmo, não tem problema as pessoas olharem. Mas eu também quero que outras mulheres façam o que foi importante para ela. Se ela gosta disso e falar, eu não vou porque vão olhar para mim, eu falo, você tá feliz? Então é sobre isso, né? Você se sentir bem até o ponto de que você sai como você bem entender, né? Sem se importar com os julgamentos. Eu acho que isso é a melhor forma de explicar o que é esse empoderamento. Bom, eu li aqui, o seu currículo é bem extenso, né? E hoje você é atuante como? Fala um pouquinho da sua profissão e como que você pode estar aí dentro da sua profissão ajudando outras mulheres. Tá. Então, assim, eu sou formada na turma de 2000 da Toledo, né? Foi bem legal aí. A gente fez uma comemoração, né, dessa turma anos 2000, né? Que ia acabar o mundo, não ia acabar, mas eu estava me formando lá como assistente social. Então, desde essa minha formação, né, eu busquei, assim, o que eu poderia fazer de diferente. Então, desde o primeiro ano de faculdade, eu já comecei a atuar nos projetos, né, com mulheres, com crianças em situação de violência. Então, eu fui entendendo um pouco mais sobre essa profissão, né, que eu acho que ela ainda precisa ser muito divulgada, ainda é uma profissão que ela vem da ajuda, do apoio, da caridade. Ela nasceu assim, essa formação. E hoje a gente fala sobre políticas públicas, né? Aí quando a gente fala de políticas, as pessoas falam, não quero saber de política. Verdade. Mas eu gosto de falar de uma forma que as mulheres entendam. Então, quando eu falo com as mulheres da comunidade, as mulheres que não tiveram, de repente, a oportunidade de estudar, eu falo como elas podem entender essa política pública, que é muito importante para ela poder entender os seus direitos. Isso. Né? Eu acho que isso é o principal, né? Então, essa minha formação sempre foi voltada ao apoio da população e como eu podia fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? Fazendo com que elas compreendam os seus direitos e elas lutem por eles, né? Sem precisar outra pessoa, a história de pescar ou dar o peixe, né? Sim. Quando a gente fala sobre direitos, a gente está ensinando a pessoa, né? A ir buscar o que é dela por direito, né? Tá certo. E você também dá aula de pós-graduação? Hoje eu atuo, né, numa faculdade, já 9 anos que eu estou na faculdade, diretamente com a formação de alunos, né? Certo. Então, é a graduação em serviço social. E aí eu consigo transmitir isso para os meus alunos com relação a toda a formação, né? São 4 anos de graduação, né? A gente tem hoje, aqui em Prudente, não tem mais faculdade presencial, né? Porque eu vim de uma faculdade que era presencial, mas hoje a gente sabe que, principalmente depois da pandemia aí, né? O universo dele cresceu muito, mas já existia essa faculdade à distância. Então, hoje os alunos, eles têm um momento presencial. Então, uma vez por semana, a gente fala que a novidade é o ensino híbrido, né? Os alunos têm o presencial. Então, ele tem que ir na faculdade, passar algumas horas lá, tendo essa prática, né? Tanto a prática de estágio, como a supervisão acadêmica dentro da faculdade. Ô, Cris, e qual que é o impacto da sua profissão, no caso da profissão, para poder empoderar e a mulher empreender? Então isso é bem legal, porque assim, hoje eu desenvolvo em vários municípios aqui da nossa região, né? Geralmente é um contrato ou é através de licitação. Então, tem um processo de licitação dentro do município, eu participo no trabalho específico voltado para as mulheres, né? E aí, quando eu desenvolvo grupo de mulheres, vou falar mais ou menos o formato, para quem não conhece, o que acontece lá dentro dos equipamentos, né? A gente fala CRAS, CREAS, né? Todo bairro tem um, né? Toda cidade tem CRAS e CREAS. Então, tem lá um equipamento, você olha, Centro de Referência da Assistência Social. O que tem aí dentro, né? Então, lá vai ter grupo de idosos, adolescentes, mulheres e tal. E aí, meu papel entra muito específico nas mulheres. É um grupo com duração de 1h30 até 2 horas. Ele pode ser semanal, ele pode ser quinzenal. Dentro desse grupo, a gente trabalha direto as dificuldades em ser mulher, né? Quando a gente está falando em ser mulher,
Talvez, né, a gente aqui sentada está muito distante dessas mulheres que estão lá num bairro vulnerável, Sim. né, que estão empobrecidas, que passam por situação de violência. Então, é a gente pensar um pouquinho como seria, né, como elas estão lá. E aí essas mulheres não tiveram oportunidades. Elas não tiveram oportunidade de estudar, elas não tiveram oportunidade de trabalhar, elas têm oportunidade de ser mãe. Mãe, mulher, né, dona de casa. E aí eu venho para elas, assim, mostrar que elas podem sair disso também, né? Porque o sonho lá de ser adolescente, da adolescência para idade adulta, essas mulheres também sonharam em estudar, em ser feliz, em ter dinheiro, em ter um carro, uma casa. Elas sonharam. Quando eu faço um trabalho que é muito legal, que chama Os Sonhos, né? E aí eu trabalho nesse dia com as mulheres. Qual é seu sonho lá da infância? E aí elas falam, né? Era ser médica, era ser professora. E o que deu errado, né? E aí a gente vê falta de oportunidade, iniciativa pública, a questão de estudar, de uma família que desse condições também, né, para que ela estudasse. E aí eu vou trabalhando cada uma delas, né, com temas que façam ela refletir realmente sobre a situação delas enquanto mulher. Então, é voltar a estudar, é fazer um curso, eu não posso fazer a faculdade, mas eu vou fazer um curso profissionalizante. Hoje, as prefeituras oferecem, através do Fundo Social, cursos de qualificação. Eu tenho exemplo de mulheres que fizeram um curso de panificação, confeitaria, sabonete artesanal, e aí elas entenderam que era através daquilo que ela podia começar. Ai, Cris, todas as mulheres vão ter sucesso? Claro que não. Mas você ter uma esperança de que você pode sair daquela situação, já né? É bom demais. Que você pode conversar com seu companheiro, né? Muitas são mães solos também, mas as que têm companheiro, elas conseguem conversar de igual. E eu acho que o principal do trabalho social é a gente pensar na sementinha. Então, às vezes ela não vai conseguir nada, mas ela vai conseguir já empoderar a filha dela para a filha dela fazer diferente. Para a filha dela começar a estudar e não seguir o modelo que ela teve lá de não ter oportunidade, não estudar, né? Então, eu acabo falando que gira muito em torno de estudar, né? Mas pode ser que não estudou, jeito, né? Ou até mesmo um pequeno empreender ali, vender como você falou, faz um cursinho que a prefeitura dá de bolo, de doce, começa a fazer um doce, começa a vender ali, né? Então, isso já é um início, né, Cris? Sim, a gente tem um exemplo muito legal que ela fez o curso na própria prefeitura e ela abriu uma MEI, né, que hoje tem uma facilidade muito grande para abertura de MEI. Ela abriu como confeiteira e depois, no momento da licitação da prefeitura, ela participou e ela conseguiu fornecer bolo para escola, para creche. Que legal. Então eu falo assim, bom, é a semente, né? Isso A gente aí. não vai conseguir isso com todo mundo, mas quase que a gente conseguir, bacana, né? Fora a questão de empreender, de ter um recurso, da mulher conseguir ter uma renda, vamos colocar, a gente tem as mulheres que conseguem melhorar a comunicação. Ela consegue ir na escola, ela consegue ir num posto de saúde, ela falar sobre o direito dela de conseguir o medicamento, né? De falar que ela quer sim operar, que ela não quer ter mais filho. Na casa dela, ela falar com o companheiro, olha, eu não quero, tá bom, 2 filhos. Então, isso também é empoderar, Verdade, né? A mulher concordo. conseguir ter voz para falar o que ela não quer para a vida dela. Né? Verdade. Isso não tem dinheiro, mas é a autonomia da mulher em conseguir falar. Ô, Cris, e como é que é feito esse acompanhamento? É um grupo? Quantas pessoas? É individual esse atendimento? Como que funciona? Geralmente, né, a equipe técnica do CRAS ou do CREAS, né, ela tem uma assistente social, uma psicóloga, elas encaminham essas mulheres para esse grupo, né, então elas começam a participar através desse encaminhamento, mas é uma busca individual, né, de repente a mulher tem o interesse em participar, ela pode procurar um CRAS, a maioria dos CRAS e CREAS aí pelo Brasil todo oferecem esse trabalho, né, então a mulher pode fazer uma busca espontânea, né? Mas quando ela já é atendida,
a equipe técnica encaminha para participar desse grupo. E a gente dá início a esse grupo. Eu faço a parte semanal com elas. E depois a manutenção é feita pela equipe que está lá todo dia. Então, se acontece algum fato com ela e ela precisa desse apoio, ela vai poder buscar a equipe que está lá todos os dias para continuar atendendo e tirando as dúvidas dela com relação às dificuldades que ela possa ter no dia a dia. Isso são para todas as mulheres, Cris? São para todas as mulheres. O CRAS hoje ele atende qualquer mulher que entender que ela precisa desse trabalho, né? Não só as que estão em situações de violência. As mulheres que estão em situação de violência, obrigatoriamente, elas já são encaminhadas para o CREAS, né? Que aí o CREAS, né? A gente fala CRAS, CREAS. O CREAS é o Centro de Referência Especializado, né? Por que ele é especializado? Porque ele atende quando já aconteceu algum tipo de violência com essa mulher. Então, o CRAS seria uma proteção básica, né, para a gente reduzir um pouco os danos daquela vulnerabilidade da família. Quando eu falo vulnerabilidade, gente, eu estou dizendo pobreza, eu estou dizendo falta de oportunidades, eu estou dizendo morar num lugar muito longe, que não dá acesso para ela de poder participar do que o município oferece, por exemplo, né? Então, aquela mulher que está distante, que não estudou, que não tem uma rede de apoio, isso é vulnerabilidade. Tá? Que pra gente diferenciar, né? Sim. É proteção básica, o CRAS. Aí o CREAS, já aconteceu alguma situação de violência, essa mulher precisa, aí já é urgente. Ela tem que ser acompanhada pelos grupos, sim. Né? Até para ela conseguir sair dessa situação de violência ou se sentir mais fortalecida para isso. E quais são os recursos disponíveis que vocês têm para auxiliar essas Então, mulheres? os grupos, eles têm mesmo esse impacto, né, de fortalecer. Nos casos em que a mulher passou por alguma situação de violência, que ela tem o afastamento do lar, ou alguma situação que ela corre risco, por exemplo, de feminicídio, né? A gente tem muitos casos aí acontecendo na nossa região, gravíssimos, né? Essa semana passada teve uma situação muito, assim, fora do comum, né? Em Tupã, uma cidade bem próxima da gente aqui, em que ocorreu feminicídio, um casamento de 29 anos, onde o companheiro esfaqueou ela e tirou o coração. Ele tirou o coração e mostrou o coração, né? A polícia chegou e ele estava com o coração da mulher na mão. Gente, eu falando isso, eu penso que eu tô lá na capital, ou que eu tô num grande centro, mas não. Foi aqui em Tupã, né? Uma cidade pequena. Cidade pequena, né? Todo mundo se conhecia. Então, a violência, ela tá aí, né? Não é, nesse caso específico, não era uma família vulnerável, né? Empobrecida, não era uma situação financeira boa do casal e aconteceu a violência. Então, o que a gente chama, assim, de dar continuidade é essas mulheres continuar participando do grupo, ela precisar de um atendimento especial, por exemplo, na saúde, ela entra como prioridade absoluta. Se os filhos precisam de vaga na creche, e ela foi vítima de algum tipo de violência, ela tem prioridade absoluta em todos os serviços. A mudar de escola, ela tem prioridade para o filho, né? Porque ela está sendo atendida pela rede de apoio. Entendi. Então, isso é muito importante, né? Para a mulher entender que quando ela foi vítima, né, de algum tipo de violência, muda para ela o fator de prioridade, né? De repente, ela não vai ficar numa fila esperando, né? Ela vai ser atendida diferente. E isso também, gente, para as pessoas que não têm, né, o conhecimento, mas a gente também deve isso à Lei Maria da Penha, né? Que é uma lei brasileira, não tem em outros países. A gente tem uma lei brasileira de uma mulher que está viva, né? A lei tem 18 anos e fala sobre essa questão do direito da mulher, né? Quando ela é vítima de algum tipo de violência. É ótimo, né? Graças a Deus. Ô, Cris, e é um grande desafio, eu imagino, para vocês trazerem, resgatar, né? Trazer de volta, resgatar a autoestima e o empoderamento dessas mulheres, né? Muito, muito. Eu costumo falar, assim, nos meus grupos, né, eu chego com energia 200%, né, bom, e do jeito que eu tô aqui, né, quem vê alguma foto minha aí vai ver, tô com uma flor no cabelo, e passo um batonzão, e faço delineado, eu vou assim pros grupos, né. Mesmo? Vou, porque eu falo assim, quando a gente quer falar de empoderar,
não pode ser uma coisa só subjetiva. Para mim tem que ser como eu estou também. Logicamente que eu até falo para ela, gente, eu não tô 100% todos os dias. Verdade, Mas né? no momento que eu estiver com vocês, eu quero dar o meu 100%, né? Então eu chego para elas, eu falo, e aí, esse batom, hoje rolou um batom? Ah, não tem problema também, porque a gente hoje tem direito de passar ou não o batom. Mas assim, como é que tava a minha energia? Quando eu acordei, me olhando no espelho lá, o que que eu falei de mim? Nossa, tô horrível, meu cabelo tá horrível, como é que eu tô? E aí elas vão dando risada, porque eu falo assim, isso é a gente pensar qual energia que a gente coloca no nosso trabalho. Então, o meu trabalho, Verdade. quem me conhece aí sabe que é ligado no 220, porque eu quero que elas sintam essa energia e que elas possam levar um pouco disso para as famílias também. Mas é um grande desafio, Desafio, né? né? Porque a situação de pobreza, de falta de oportunidades é muito grande, né? E aí eu vou falar para as outras mulheres, né? Vou aproveitar, vou falar para Isso, outras mulheres. aproveita. Quando eu falo de mulher empobrecida, que tá lá num bairro distante, que não tem oportunidades, essa mulher talvez ela tá falando assim, bom, não é a minha situação, eu trabalho, eu tenho a minha renda, eu ganho meu salário, eu tenho meu carro, minhas coisas. Ótimo, né? Quando a gente tem isso, é muito bom. Mas quando a gente não tem, quando falta alguma coisa, como é que a gente se sente? A gente se sente mal também, né? Então, imagina essas mulheres lá que todo dia não tem isso, né? Qual é a dificuldade de você sair de uma situação de desânimo, de depressão, de angústia, quando tá faltando um monte de coisa para sua É. vida? Então, a gente ressignificar isso é muito difícil enquanto profissional. Mas eu penso assim, eu trabalho com ela na perspectiva de que cada passo que eu der é um. Então, hoje eu acordei, tô me sentindo bem, é um passo. Eu consegui ir no grupo, é mais um passo. Eu consegui ir na reunião da escola do meu filho e me comunicar com a professora sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, é mais um passo. Ah, eu aceitei que eu preciso tomar um medicamento para ansiedade, para depressão, para Nossa, dormir, verdade. é outro passo, É. né? Porque às vezes a gente não quer, Tem muita né? resistência até a mulher em relação a medicações para esse tipo Muito, de. né? É, No geral, as mulheres têm tem. dificuldade, né, de Verdade. aceitar que precisa tomar algum medicamento. É. Mas as mulheres empobrecidas, mais ainda, porque já tem tantas outras demandas. Então, eu falo que todo passo que você der já é um. Quando você consegue dar sua opinião, é mais uma vitória. Ô Cris, e quais as estratégias que você usa para lidar? Porque ali você está lidando com mulheres com sentimentos, com vergonha, culpa muitas vezes, né. Qual que é a estratégia que você usa? A gente vai conseguindo aos poucos, né. O trabalho social, ele envolve muito a questão da confiança, né, então, às vezes você tem informação de que aquela mulher, passa por alguma situação de violência, mas até ela conseguir colocar isso no grupo, ou ela chegar para o atendimento e ela falar sobre isso, é um processo. Então, quando você começa a falar sobre essa situação que você está vivendo, isso já começa, né, ter um resultado. A estratégia é sempre a questão do respeito, do acolhimento, né, da gente fazer com que aquele espaço seja um espaço dela, em que ela pode falar e que ela vai ser ouvida, né, e que a gente não vai fazer julgamento, né, essa questão do julgamento é muito importante, É. né, não dá para mim falar, ai não, toda mulher tem que denunciar, toda mulher tem que separar quando é vítima, não. Né, cada mulher vai ter seu tempo, e a gente tem que respeitar. Não dá pra gente falar assim: "Ah, se fosse comigo", não, não é com você, É, porque né. você lidaria da sua forma. E talvez você falar: "Ah, se fosse comigo", é uma coisa, você estar passando por isso é diferente, Imagino. né, é muito diferente. É. Então, não dá, cada corpo é uma reação, né, É, cada mente também, então a gente tem que respeitar. tá certo, cada um aí na sua situação, né. E como é que você faz aí para conscientizar as mulheres sobre os direitos que elas têm? Vocês ensinam lá? Vocês têm essa questão de direitos? Nós temos algumas grandes campanhas, né, que acontecem aí a nível de Brasil,
que fala especificamente sobre essa questão da violência. Agora a gente tem os meses das cores aí, né? É, Então, o março é um mês que a gente fala muito específico com o público em geral, sobre a questão da mulher, né, do empoderamento e tal. Em agosto, a gente tem o Agosto Lilás. No mês Agosto Lilás, a gente faz uma grande campanha de mobilização. A maioria dos municípios participam dessas campanhas, que é específica para a questão da violência da mulher. Mas dentro dos equipamentos aí dos CRAS, dos CREAS, a própria educação, a saúde, eles têm esses momentos, né, de ficar relembrando para a mulher como ela denunciar, né, como ela sair dessa situação de violência, como ela falar sobre isso. Então, eu acredito que isso é constante, né? Não dá pra gente falar assim, ai, não, tem que falar só no mês de março, no mês de agosto, né? Eu tenho falado assim, ai, o outubro rosa é o mês é, do preventivo. é. Aí fica todo mundo martelando na cabeça da mulher que é preventivo. Eu falo, gente, por que você tem que esperar outubro para você fazer o preventivo, né? Vamos fazer antes. Então, vamos lá, mulherada, não espera dar outubro para lembrar da sua saúde, né? Então, acho que isso tem que ser constante mesmo para a mulher. E isso ela consegue fazer fora de campanha, esses exames? Quando a gente tá com um grupo que ele tá bem assíduo, forte, que são mulheres participativas, a gente consegue. É, né? Eu falo que a gente É a consegue até força, né? fazer. A união faz a força. Faz a força. As mulheres começam a fazer caminhada, né? Eu até falo a diferença, né? Da família empobrecida, da outra família. A gente fala, não, eu não posso pagar uma academia, eu não posso fazer a bike, mas você pode fazer uma caminhada na praça, você pode correr, né, na sua cidade, você pode fazer alguma coisa para a sua saúde. Então, a gente começa a ressignificar a vida das mulheres com relação ao que ela pode e o que ela não pode fazer, né? Porque senão a gente vai ficar falando, eu não posso fazer uma academia, então eu não vou fazer nada porque eu não consigo pagar. Mas e aí? Dá para fazer uma caminhada? Né, dá para sair de casa com esse objetivo? Que a mulher sempre fala assim, nossa, eu não paro, eu ando o dia inteiro. Então ela acredita que ela não precisa fazer uma caminhada. Eu falo, não, o seu cérebro já tem que acordar falando, bom, agora eu vou fazer uma caminhada. Porque quando você sai com esse objetivo, né, o seu corpo já começa a trabalhar isso e liberar a endorfina aí, para você se sentir melhor. Então, é diferente do serviço de casa, gente. É isso aí. E, Cris, você atende em um CRAS ou em vários? Como que é? Eu estou em vários, né? Hoje eu trabalho em Irapuru, eu trabalho em Venceslau, tanto no CRAS como no CREAS. Eu estou em Presidente Bernardes, deixa eu ver, Parapuã, Junqueirópolis. Então, assim, Nossa. na verdade, eu trabalho por contrato, né? Uhum. Então, nem faço propaganda, né? Nem é o meu objetivo aqui também. Mas, assim, um município encaminha para o outro. Olha, a Cris está fazendo um trabalho aqui e tal. E aí, acaba surgindo outros municípios. Mas no meu histórico aí de 20 anos de profissão, eu já trabalhei em muitos municípios da região, em Presidente Prudente também. Eu atuei na prefeitura aqui 8 anos, comecei meu trabalho como assistente social aqui em Presidente Prudente, então tem uma história longa aí na área social. E normalmente esses grupos são compostos por quantas mulheres? 20 a 25 mulheres, geralmente, né? É bastante. A gente fala que é um trabalho comunitário, coletivo, né? Porque depois, quando elas precisam do individual, a própria equipe que está lá todos os dias, ela mantém, né, essas mulheres no individual. O meu é o coletivo, é mobilizar de forma coletiva. No coletivo, a gente mobiliza até com o exemplo de uma mulher. De repente, uma não quer falar sobre a situação dela porque ela não tem coragem ou é uma situação que ela não quer falar, mas a outra conta e ela entende que aquilo também serve para a realidade dela, né? Então a gente acaba mobilizando pela fala coletiva. Isso é muito bom, porque você pega da outra e fala, bom, eu não tô sozinha, né? Eu não quero falar agora da minha situação, mas isso também está acontecendo na minha casa. Cris, e quais são os principais desafios enfrentados pela mulher em situação de violação dos direitos? Eu acho que a maior dificuldade é, primeiro, a mulher entender que ela tem esses direitos, né? Ela compreender quais são os direitos, e ela se empoderar deles no sentido de dizer basta,
né, para violência, né? A gente Sim. sabe que a violência ela é um ciclo, né? Então, principalmente a violência contra a mulher, ela é um ciclo. Ela começa, ele começa a reclamar da roupa, ou ele não gosta de uma coisa, do batom, de como ela está se vestindo, ou da forma que ela está falando, e aí depois ele já começa a intimidar, né, até o ponto de calar ela. A violência ela pode ser física, moral, emocional, violência patrimonial, É, né, não é só a física, a gente às vezes verdade. se pega muito nessa questão da física, mas a violência hoje, eu falo, a psicológica, ela é uma das piores, porque a mulher sofre ali e ela fica achando assim, ai, será que sou eu, né, que tô vendo Uhum. demais? E a gente fazer essas mulheres entender que esse ciclo da violência, quando acontece a violência de fato ali, que você percebe que você foi vítima de violência, você sair disso, porque a tendência, né, e todas as pesquisas apontam que quando a mulher sofre uma violência, logo depois da violência tem o pedido de perdão, o arrependimento, o eu não vou fazer mais isso, é um momento de nervoso, você, o jeito que você falou, né? Então isso distorce um pouco e a mulher se vê na obrigação de perdoar pelos filhos, pelo financeiro, pelo casamento, pelos valores morais, É. culturais. E aí ela perdoa. Quando ela perdoa, lua de mel. Fica tudo bem, ele vira um amor, tá tudo certo. E depois isso começa de novo até o tempo que ele esqueceu. Então, o que a gente fala muito é a mulher hoje entender que isso é um ciclo. Ela É, pode perdoar, né? Mas sim. ele também pode não fazer o que ele prometeu, que é nunca mais, É. né? Então ela precisa entender que é um ciclo, né? Ai, tem homem que muda, até sou feminista pra caramba. Queria saber se tem, quero saber. Ai, que os homens não fiquem bravos comigo, né? Eu sou casada há É. 25 anos. Mas assim, tem homem que muda? Tem, né? Tem. O homem que entende que ele realmente tá fazendo isso com a mulher e que ele precisa ter uma mudança de comportamento, ou que ele precisa se tratar, ou que ele vai perder essa mulher, ele muda. Né? Ele É, muda sim, ou ele vai se conter mais, vai contar até 10 aí antes de falar alguma coisa para a mulher. Mas de forma geral, não tem mudado, né? Não tem é. mudado porque o homem dificilmente aceita terapia. Nossa, eu estava vendo ontem no Fantástico, né, o caso daquele deputado que é delegado, você viu? Que agredia a esposa, que coisa horrível. Uma moça nova, né, ela bem mais nova que ele, que ela sofria agressões físicas e o que você falou, psicológicas, assim, terríveis. Ela conseguiu gravar e daí tomar providência, né, ele liga até para a mãe, pede para a mãe para ela não levar esse vídeo adiante, porque ia prejudicá-lo, né, na carreira dele como deputado e delegado, enfim. Eh não é uma situação, né, Cris, que atinge só a classe baixa social, né. Não. E eu acho que aí, para as mulheres, né, eu acho que é importante você falar isso, porque assim, talvez a mulher lá vulnerável, em algum momento ela consiga falar isso com mais facilidade, né? A mulher que tem um padrão de vida diferente, que ela tem lá uma segurança financeira, o julgamento sobre ela talvez seja até maior. Porque vai Acredito. falar assim, nossa, mas você não precisava ficar com esse cara. Né? Verdade. Porque você se sujeitou É, a ficar com ele se você tinha sua profissão, você tinha seu carro, suas coisas. Por que você se sujeitou a isso? Né? Então, né? Porque você gosta de ficar nessa violência, né? E é muito mais difícil ela ser ouvida. Então, pode ver que os casos que vão a público geralmente tem filmagem. é verdade. Tem filmagem. Porque se ela não fizer isso, parece que ninguém vai acreditar. É mesmo. Então, só vai a público quando tem provas de vídeo, de áudio, de todas as formas. Aí é um caso que fica em evidência, né? Mas É, as mulheres empobrecidas, vulneráveis, ou as mulheres que não vão gravar essa violência, vai ter sempre uma dúvida. Ah, será que foi desse jeito mesmo? Né? é. O descrédito ainda da fala da mulher ainda é muito grande. Né? Como que era isso? Ah, mas será que ele fazia isso mesmo, né? Ele é uma pessoa tão legal. Gente, É, o homem que comete uma violência, ele é um cara legal. Ele não foi bom para a mulher dele. Ele pode ser maravilhoso para os verdade. amigos, para É, todo mundo, mas é, na casa ele não era, né? é. Então, e eu sempre falo assim que o agressor, que é aí a pessoa que cometeu a violência, em algum momento ele também foi vítima.
né? Tinha uma pesquisa que falava que 80% dos agressores, do companheiro que agride uma mulher, ele também foi vítima em algum momento. Então, vou dar um exemplo. Talvez na casa dele era um ambiente violento, talvez ele foi vítima de algum tipo de violência, o pai era agressivo, talvez o avô era agressivo. Então, esse ciclo de violência dentro das famílias também proporciona que a pessoa mantenha aquilo como uma forma de resolver os problemas, né? Então, a gente precisa cuidar da forma como a gente fala, o tom de voz que a gente usa. Tudo isso emite violência. E quando a mulher procura, né, um centro desse, que chega até você, é porque ela já está realmente ali no seu limite, né, Cris? Os casos que chega para o CREAS específico aí, que aí pode ter denúncia, já pode ter até boletim de ocorrência, alguma coisa assim, é porque a mulher, de alguma forma, ela conseguiu sair, né, dessa situação. Não significa que essa mulher não volte para esse companheiro, não significa isso. Mas significa que, de alguma forma, ela tentou dar um basta, né? E aí, eu acho que entra muito forte o trabalho da equipe, de apoiar ela. Hoje a gente sabe que tem muitos municípios que têm uma casa, né, que essas mulheres podem ficar junto com os filhos nessa casa. Aqui em Prudente a gente tem específico, e na região, em alguns locais também, onde a mulher pode ficar por um período para ela se restabelecer aí, para voltar à vida dela, né? Tentando sair dessa relação de violência, né? E como que você, assim, quais são os sintomas não, vamos se dizer aí, os sinais, né? Os sinais, assim, de que quando a mulher chega lá para vocês trabalharem, sua equipe, de autoestima, que ela tá realmente, assim, afundada. A gente vê isso muito, assim, visível, né, aquela mulher que ela não se cuida mais, né, ela não tem paciência também com os filhos, né, ela tá muito para baixo, ela falta, a criança falta na escola, já começa a ter outros indicadores que não é só com relação à vida dela, né, de repente uma mulher que sai menos de casa, então se ela levava o filho para a escola, começa a não levar, uma mulher que não tem rede de apoio, então poucas pessoas frequentam a casa dela ali, né? Mas dentro do grupo, isso reflete muito forte pra gente, assim, quando aquela mulher, ela fala pouco. Mesmo que você pergunta pra ela alguma coisa, ela tem vergonha de falar, ela não quer falar sobre a situação dela, sabe? Então isso a gente vê também como um problema, assim, né? Porque até ela adquirir uma confiança pra ela falar sobre o que ela tá passando, né? Porque em todos os casos, né, eu falo que a mulher, ela só consegue mudar quando ela põe pra fora, né, uma dificuldade, ela tem que ter alguém. Eu falo, quem que você tem pra você? E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm poucos amigos, né? Tem poucos, é verdade. Então não dá pra contar na mão aí todo mundo, o tanto de amigos que tem, mas quem que você confia pra você contar suas coisas, né? De repente, uma pessoa que tem situação financeira melhor, ela vai a psicanálise, vai para, né, tem a psicóloga para apoiar, tá. E a mulher, né, empobrecida, como que é? Então, ela participando desses grupos vai ser um momento para ela conseguir falar dela também, e conseguir sair, né, disso que ela tá vivenciando. E já teve, assim, algum caso que vocês trabalharam, assim, bastante, que era uma situação muito séria e que a pessoa não conseguiu sair desse relacionamento? Pensei que você ia perguntar que conseguiu sair. Eu já queria falar os casos de sucesso. Assim, já, vamos falar também. Não, mas eu acho que a gente pode falar que o número de mulheres que conseguem mesmo se livrar dessa violência são poucos, né? A gente vê, então é muito pouco, né? As mulheres que conseguem realmente se livrar dessa situação, separar mesmo, e não buscar outra relação abusiva, né? A gente tem mulheres que faz a repetição, parece que escolhe só aquele tipo de relacionamento, né? Ela sai de um e bate lá em outro que tem o mesmo perfil daquele, né? Que é agressor, que... Então, a gente fala assim, são poucos, né? Mas é a sementinha, né? Eu falei isso no começo. Se a gente não consegue mudar aquela mulher, talvez a gente consegue que ela possa mudar a filha dela.
Que ela consiga Verdade. empoderar a filha dela para não permanecer numa relação de violência, né? E caso de sucesso, Ai, conta, conta que a gente gosta caso disso. de sucesso eu adoro, né? Porque você tá lá no grupo, aí ela no final, olha, eu quero falar uma coisa para você, né? Acontece muito assim nos grupos. E essa semana passada, eu fiz um grupo aí e acabou o grupo, a mulher veio falar comigo, né? Ela falou assim: olha, eu vou te falar, desde que a gente começou o grupo aqui, já aconteceu muita coisa comigo, tal. Eu nem sabia os detalhes da situação dela, porque eu trabalho de forma coletiva. Então, às vezes, eu não sei individual por que ela está ali naquele grupo, né? A equipe sabe, eu não Sim. sei. Ah, E aí tá. elas vão falando, quem quer fala, quem não quer, a gente vai lidando com a situação do coletivo. E aí essa mulher veio e falou pra mim assim: olha, eu passei todo tipo de violência já na minha vida, com esse mesmo companheiro. E depois que a gente começou o grupo aqui com você, eu fui me sentindo fortalecida. Eu vi as coisas dentro da minha casa que estavam completamente erradas e que eu tinha que falar um basta. E eu consegui denunciar e eu separei dele. Então, na hora que ela falou isso pra mim, assim, é muito bom você ver que de um grupo que a gente faz, a gente tem as mulheres falando não pro companheiro, ou conseguindo, de repente, se é a separação, se é o desejo dela a separação, ela conseguindo se fortalecer pra separar dessa relação abusiva, né? Então, eu acho que na área social, né, que a gente fala que é conta-gota o sucesso, mas a gente conseguindo isso, a gente fala, olha, mais uma que eu consegui pescar aí para, né, romper com a violência. Isso é muito importante, né. O Cris, e existe, assim, diferença você falou que nós falamos aqui da classe social, né, mas entre etnia, essa classe cultural também é diferente isso? Eu acredito que sim, né, a gente ainda tem muito essa questão, né, do preconceito, do racismo, isso É. ainda é muito evidente na nossa sociedade. Então, esses grupos que a gente trabalha dentro dos CRAS, dos CREAS, é uma grande população que você vai ver é preta ou é parda, É. né, são poucas mulheres brancas, Uhum. né. Então, eu sempre falo assim, falo: "Bom, eu vou lá branca, né, loira, clara, né, eu chego falando e eu falo assim, não é sobre mim, né, eu estou falando para vocês, mas, eu não estou na pele de vocês. Eu É, sei que é muito mais mais difícil para essas difícil. mulheres, para elas romperem com essa situação de violência, né. Mas eu acredito assim que, a gente tem conseguido, né, reverter essa situação dessas mulheres saírem sim dessa situação, mas ainda hoje a gente pode falar que a grande maioria é sim preta ou parda, né, Entendi. que passa por essa situação de violência. Isso falando, das famílias que são atendidas dentro dos CRAS e CREAS, Tá, mas a violência de é em forma geral. geral, eu acredito que, não seja esse número, tá, que tem acontecido aí a exemplo do que a Sim. gente tem visto na É. televisão, né. Tudo bem que quando é uma branca, loira e tá na mídia, ela tem o foco é muito maior do que uma mulher preta ou parda que sofre uma violência, Você acha né. que é porque você acha que é porque é menor a violência ou pelo fato da cor que Eu você acha que é? acredito, eu É acredito mesmo? que dá você falar que uma mulher branca, ela teve coragem de denunciar, que ela foi na televisão e que ela falou, dá muito mais ibope do que uma mulher preta ou parda. É como se já fosse comum, né? Sim. Sim, é banalizado, É, né. banalizado. Tem a questão da banalização da violência, então, as mulheres que vivenciam em situação de pobreza, tem a banalização: "Ah, mas também olha onde ela mora, mas também olha quem é o companheiro, né, mas É, também", tem sempre um é. um julgamento, né, sobre essas mulheres. Então, eu acredito que sim, é muito diferente. Tem algum caso, assim, vamos se dizer, de sucesso mais para o lado do empreendimento, assim, que ela foi lá, essa mulher sofrida, tal, e você contou aí, né, do caso da prefeitura, mas tem algum outro, assim, que te chamou a atenção, que você não esquece? Teve um grupo que a gente fez em Tarabai, uma oficina de sabonete artesanal. E aí eu trabalhava essa questão do empreendedorismo com essas mulheres, e elas, faziam uma oficina de sabonete, né, saboaria no geral, era, os cheirinhos de pôr em casa, o sabonete em barra,
e toda a linha lá, né? Porque eu não era especialista. Então, eu sempre tenho uma profissional comigo também quando a gente trabalha em empreendedorismo. Se tem o produto, seja chocolate, seja, né, o bolo, o que for para trabalhar um produto, eu levo um especialista comigo e eu Legal. trabalho o empreendedorismo e essa pessoa trabalha o produto. E aí essa oficina foi na cidade, foi muito legal. E as mulheres montaram, né? Era um grupo de 20, a gente teve lá 5 que se juntaram e fizeram os produtos e começaram a vender na feira do Olha. município. A feira acontecia e elas começaram a vender como um produto artesanal, né? Então, esses resultados a gente fala, nossa, ele saiu de um grupo de mulheres, né, que são vitimizadas de alguma forma pela violência, outras situações de pobreza e tal, mas que elas conseguiram sair. Se isso deu uma renda para elas, que mudou a vida delas, não sei dizer. Sim. Mas o que eu sei dizer é que, assim, muda para a mulher quando ela consegue ganhar o seu próprio dinheiro. Né? Quando ela vende um produto e ela consegue ver o retorno. Na cidade de Irapuru também, que é um município que eu amo, que eu tô sempre lá, uma das mulheres fez um curso de fotografia, né? Eu dei esse curso de fotografia lá, e ela já fazia maquiagem. E aí ela aprendeu a tirar fotos das maquiagens que ela fazia de uma forma que deu mais sucesso para ela. Olha. Porque começou a divulgar e o trabalho dela cresceu. E aí, no outro ano que eu dei uma oficina de maquiagem, ela foi a nossa professora. Uau! Então, Bacana. ela veio do público, que fez uma oficina, e depois ela voltou como professora. Então, eu acho que esse resultado é maravilhoso. Maravilhoso. É o que você falou aqui, né? A mulher a mulher rica, ou vamos dizer, a que tem situação boa financeira, que o marido, né, consegue dar esse sustento, ela sofre essa violência, né? Ou a própria mulher que tem a sua grana também, que também se envolve, né, no caso de relacionamento aí com uma pessoa agressiva e tal. A gente sabe, é difícil sair, mas enfim, né, ela tem a situação dela. A empobrecida, o Cris, é muito importante, né, que ela tenha esse lado profissional, que ela consiga, né, se especializar em alguma coisa, que ela consiga ganhar o dinheiro dela, porque daí ela sai mais facilmente dessa situação, você acredita, Com né? certeza. Uma mulher que consegue, gente, ganhar seu próprio dinheiro, conseguir falar de um trabalho que ela faz, que ela não depende de um homem, né? Se ela não estiver numa relação que traga benefícios para ela, no sentido de uma relação positiva, de amor, de afeto, né? Ela vai sair dessa relação, né? Por isso que os casos, talvez seja por isso, ó, que os casos que têm repercussão aí na mídia, né? A gente fala, são mulheres, por quê? Ela tinha uma situação boa, por que ela não saiu dessa situação? E aí, imagina as mulheres que estão empobrecidas, como sai? E não é a questão financeira que é o maior impedimento para uma mulher separar. Não é, né? Ela tem toda uma carga aí para ela pensar, né? Mas se ela tem um recurso dela financeiramente, ela se sente mais fortalecida, sim. Autoestima, né? Para conseguir dar um basta, né? Ô Cris, como que é feito esse acompanhamento, assim, enquanto ela está no grupo, vocês, em relação à moradia, à segurança, vocês têm aí alguma estratégia, algum plano que segue essa pessoa? Quando essas mulheres, elas vão, já com um acompanhamento, por exemplo, já tem denúncia, já tem, inquérito, e ela já está sendo acompanhada, tem uma rede de proteção que vai estar, né, no entorno dela. Então ela acaba tendo esse atendimento de forma geral aí mais próxima, né. Mas, hoje a mulher que precisa, né, desse acompanhamento, ela vai ser sempre prioridade. Então, ela vai ter isso lá, dentro dos equipamentos que ela já está sendo atendida. Eu acho que é mais uma questão da mulher entender, né, que ela tem direito e que ela pode falar, do que ela precisa. Porque a questão da violência, ela está implícita aí a questão da vergonha. Então, eu já estou sendo vítima, ainda vou falar que eu preciso disso, que eu preciso daquilo. Mas todos os municípios têm a proteção com relação à mulher, né? Então, se ela chega lá, ela está com dificuldade,
de um pagamento de conta, da alimentação, que a gente fala aí que são os recursos básicos, né, para a Sim. vida dela. Mas esses não são os mais importantes. Eu acho que o mais importante aí que a gente tem é essa autonomia da mulher de olhar para a vida dela e conseguir sair dessa situação. Legal. Vamos falar um pouquinho de Cris Miralha Vamos. como mulher, vamos lá. Bom, como eu disse aqui, né, eu te conheci, você toda ali daquele carrão, aquele Galaxy, toda de chapéu rosa, era a própria Barbie, né. Essa coisa vintage, retrô, isso tá bem presente na sua vida, né, Cris? Conta um pouquinho pra Muito. gente, como que é, de onde nasceu isso, como que você leva isso pra sua vida? É muito legal, assim, né, a minha história, com esse mundo vintage aí, talvez vem desde o meu nascimento, né. Meu pai queria homem, aí eu nasci, meu pai já tinha lá um Fusca azul, que ele me deu, meu primeiro brinquedo foi um Fusca azul, e um Nossa. carrinho de bombeiro, beleza. Então eu cresci, muito ligada a carro. Meu pai falava assim: "Olha, mulher tem que aprender a dirigir". Ele tinha muito medo, gente, de, precisar que alguém levasse ele no hospital, alguma coisa, e só ter tido filha mulher e Aham. nenhuma delas dirigir. Então, naquela época, né, já faz um tempo, mas, eu era adolescente, meu pai me ensinou a dirigir. E a família do meu pai, eu nasci em São Paulo, mas, a gente veio para Presidente Prudente quando eu tinha 12 anos, tal. E meu pai, a gente ia daqui de Prudente para Flora Rica, que é uma cidadezinha muito pequenininha da nossa Uhum. região aqui, que eu amo. E aí meu pai falava assim: vai dirigindo, vai dirigindo. Hoje não pode isso, viu, gente? Pelo amor de Deus, adolescente não pode dirigir, é crime. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que não. Mas naquela época, né, era muito assim, fora, ai, né, a gente É. fazia isso. E meu pai falava: você tem que aprender. E outra também, a gente não tinha recurso de bombeiro com ambulância, né, não tinha essas Não, e não coisas, tinha uma assim, não tinha legislação também também. que punisse, Tipo né? assim, o medo do seu pai era dele passar mal e não ter quem socorrê-lo, Exatamente. né, hoje a gente tem, assim, né, muito mais facilidade, embora demore um pouco, mas a gente tem esses recursos, né. Sim, é. E aí Então, eu aprendi a dirigir com 13 anos, né. Meu pai tinha Opala, então os é, carros que eu andei do meu pai, era carros só grande que carro hoje, né, grande. é motor aí eu vou falar, as meninas não conhecem, vou falar: "Meninas, vamos aprender, ó, é motor V6, era V8, é motorzão", É. né. E aí eu comecei a dirigir com esses carros. E o meu relacionamento, né, meu marido também é apaixonado por carro, né. A gente tá junto, ano passado a gente fez 25 anos de casados, Olha, parabéns. e aí também com carro antigo, sempre tivemos carros antigos, sempre a vida inteira. E o Galaxy em especial aí, né, eu tô com ele já há 16 anos, 17 anos que ele é meu. E aí quando a gente comprou esse Galaxy, a história é assim, né, eu tinha 3, a gente comprou 3 Galaxy, eu tinha 3 Galaxy na garagem, gente, 3. Nossa. Um branco, um preto e o rosa. Mas meu marido comprou primeiro um branco, aí depois ele chegou com rosa. A ideia dele era montar uma limousine. Uhum. Então ele comprou 2 para fazer uma limousine. Quando ele chegou com esse carro rosa, eu falei: "Você não vai Você tirar enlouqueceu. nunca". Eu falei: "Nunca". Ele ia cortar o carro. Eu falei: "Você não vai cortar esse carro". Daí ele foi, comprou mais um carro e ficamos com os 3 na garagem. E aí ele fez a limousine, vendeu essa limousine para São Paulo, foi bem legal. É. Até ela saiu em várias reportagens aqui em Prudente na época, porque era o primeiro limousine, assim, muito legal. E aí eu comecei a me apaixonar por esse universo. Isso há 15, 20 anos atrás, aí me apaixonei. Nós começamos a rodar o Brasil, todos os encontros que tinham de carros antigos, eu comecei a participar. E aí a música sempre esteve presente na minha vida, anos 50, anos 60, eu sempre gostei muito. As roupas eu achava tudo muito lindo, as novelas de época eu ficava apaixonada pela saia de tutu, por aquelas os poazinhos, as bolinhas, eu me apaixonava e eu queria aquelas roupas. E aí chegou uma hora que eu estava totalmente mergulhada nesse universo. Então, hoje, né, as minhas roupas, 90% são roupas retrô. A gente fala retrô Sério, e vintage, 90%? 90%. Eu não compro mais nada, assim, que não remeta. A gente até tem hoje uma moda que ela lembra muito essa moda do passado. E eu fico, ai, quando sai alguma coisa que é da época, eu falo, ai, que bom, agora eu vou poder comprar. Mas assim, então hoje eu vivencio isso. Então, com as músicas,
com os carros e com a minha vestimenta. O estilo vintage retrô, ele não é só uma roupa. Eu pus uma roupa de bolinha, até vejo o pessoal em festa anos 60, coloca uma roupa de Sim. bolinha, já, né? Anos 60. Eu falo, não é só isso. É você vivenciar esse estilo de vida. Então, na minha casa, a gente vivencia isso. A gente tem carro antigo, moto antiga, a gente se veste com as roupas de época e a gente frequenta os Seu ambientes. marido também? Meu marido também. Ele não gosta muito das roupas, porque as roupas dos homens era mais complicada. Era. Mas ele tem sempre alguma camisa que remete esse passado, né? Então, Sim. a gente vai ali, né, levando uma pitadinha. Mas os carros ele ama. Então, hoje a gente frequenta diversos eventos pelo Brasil. Tem um circuito de eventos no Brasil ligado a esse universo. Que aí lá você vai ter música, vai ter carro, vai ter roupa, vai ter tudo ligado a isso. Isso é no Brasil todo ou tem uma determinada região? A gente tem, né? Eu falo que o Sul, né? É. O Sul é o meu queridinho aí, né? A gente pega lá, Curitiba é muito legal, né? Santa Catarina hoje pra mim, sou até suspeita pra falar, porque assim, o evento em Santa Catarina chama Custom Show. E aí esse evento eu comecei a frequentar ele e assim, eu olhava o Viva Las Vegas, tem até as páginas aí, que é um evento que acontece lá em Vegas, que é vintage total, né? Tudo, eles fazem tudo remetendo ao passado. E eu olhava aquele evento e eu era apaixonada há milhões de anos. E quando eu fui a primeira vez no Custom Show, eu percebi que era o Viva Las Vegas do Brasil. Né? Legal. Então, hoje ele é um evento que ele acontece no Sul, em Santa Catarina, mas ele é frequentado, vem gente do mundo todo participar nesse evento. Então, hoje ele é um evento internacional, né? Feito em Santa Catarina, onde o estado de Santa Catarina apoia o evento Custom Show. Né? Que legal. E de tanto frequentar esse evento e divulgar e falar sobre ele sem ganhar nada, mas era amor mesmo pelo evento, porque é onde você se sente em casa. Quando eu tô entre os meus, né, a gente falando de Presidente Prudente, Sim. eu tô sempre um peixe fora d'água. Mas quando eu estou lá, eu me sinto parte de um movimento, né? E de tanto frequentar, eu ganhei no ano passado a madrinha, eu sou madrinha do Custom Show. Olha, parabéns. Ela trouxe até a faixa aqui. Mostra pra gente. É um evento Olha, gente, de amor, né? Então, a faixa de madrinha do evento, que é por amor mesmo, né? Pra gente mostrar, assim, que você se sentir parte e você ter isso reconhecido, né? O fato de eu ter um carro antigo, de ser um carro, né, V8, é um motor muito forte. Eu até fiz um vídeo essa semana aí, né? Quando eu falo que eu tenho um Galaxy, o povo pergunta se é um celular. Quando eu falo que eu tenho um Galaxy, o povo pergunta quanto que ele faz com litro, né? Essas perguntas básicas. Gente, quanto que faz um carro normal com litro? 10? 12? O meu faz 2. Sim. Faz 2. Então, para manter isso e falar sobre carro, ainda não é um conteúdo com as mulheres. Sim. Né? Ainda não é. Mas hoje no Brasil a gente já tem muitas mulheres que gostam de falar sobre esse conteúdo, né, de carros antigos. E eu tento levar isso aqui para minha região, né, fazendo eventos e falando com mulheres sobre esse universo retrô, vintage, que é importante. E esse evento ele acontece quando? Ele acontece em julho, né? Já tem data marcada e a gente já está preparando. E dentro desse evento, a gente tem um momento que chama Meeting for Ladies, que é um momento para as mulheres, né? Onde a gente fala sobre a mulher empreendedora que está no mundo vintage retrô. Então, são as mulheres que vendem roupas, são as mulheres que têm oficinas de carro, são as mulheres que os maridos estão nesse segmento de hot, de customização, e a gente tenta levar essas mulheres um pouco para isso. Aí tem mulheres que são já, né, que a gente fala pin-ups. Então eu sou uma pin-up. Mas a gente tem mulheres lá que tá indo lá pela primeira vez e olha pra gente e fala, mas gente, como assim essa pessoa, né, com essa flor na cabeça? Às vezes eu tô com coroa, às vezes eu tô com o cabelo mais vintage. Então
Então, é uma preparação. Não é só sair de casa, né? É uma Entendi. preparação. Que legal, ainda para empreender aí dentro, tá certo. Isso você consegue também levar para o seu grupo, para os grupos que você dá apoio? Eu levo. Eu, É, eu falo que a gente. Eu sou empreendedora, né? De todas sim. as formas. Mas eu falo que você poder falar isso, pensando também nesse segmento, né? Tem muito a ver com o que você quer ser, né? Agora, no mês de março, eu tenho falado muito sobre o batom vermelho, né? Com meus grupos. Quando a gente fala do batom vermelho, no passado, quem usava batom vermelho? Quem usava unha vermelha? Quem usava É. roupa vermelha? Né? Eram as Era prostitutas. era Né? Eu até verdade. pergunto, fala, gente. As É, pessoas falam, não, fica meio pode falar, eram as prostitutas, era a dama da noite. Hoje, quando a gente fala isso passado, então eu gosto de associar com o que a gente vive hoje. Falar do universo retrô, do mundo vintage, é a gente falar de mulheres que não tinham direitos. No passado, a mulher não votava, a é, mulher não podia passar o batom vermelho, ela não verdade. podia usar a roupa que ela queria, ela não podia trabalhar. É, E aí, isso eu não gosto do passado, sim. né? Não posso falar Uhum. que eu amo o passado em tudo. Não, eu É, gosto dos carros, eu gosto das músicas, eu amo sim. Elvis. Quem Mas não? hoje, a gente fala que, então, eu sou vintage, eu gosto desse universo, mas eu tenho direito, né? Eu Sim, posso passar o batom vermelho, eu posso usar a roupa que eu quero e falar sobre isso de uma forma clara. Então, eu trago isso para as mulheres também, né? Que graças a todas essas mulheres que um dia lá rasgaram o sutiã e uhum. passaram o batom vermelho, falando que ela ia usar o que ela quisesse, a gente tá aqui hoje falando, né? Você é um É, exemplo também, é. né? Tá aqui uma mulher falando com outra mulher. Duas mulheres empoderadas, Então, né? bem resolvidas, Bem graças a Deus. resolvidas, isso, né? É o poder que a gente tem. Então, quebrando a questão do vintage, onde as mulheres não tinham direito, É, hoje as mulheres dirigem, né? Hoje as mulheres têm carro, hoje as mulheres falam sobre esse assunto de igual. Eu acho que com alguns homens, eu falo até mais do que os homens foram ensinados aí para falar sobre carro antigo. sim. Porque muitos não conhecem. Ai, como que é? O que que é motor? Quanto cilindro e tal? E eu sei falar tudo isso sobre o meu carro. Então eu falo, bom, tô um passo à frente em alguns Que aspectos. legal. Bom, falando em carro antigo, aqui em Prudente tem o clube do carro antigo, né? Temos muitos clubes aqui em Prudente, né? No passado aí a gente só tinha um, que era o Clube do Carro Antigo, que ele era realmente o único clube da cidade, né? Mas foi crescendo, né? Hoje tem vários clubes aqui em Ah, Prudente. Eu acho que a é? gente tem uns 3, É 4 clubes mesmo? aqui em Prudente. E esses clubes vão fazendo seus eventos paralelo. E eu gosto de falar assim, eu não pertenço especificamente a nenhum clube. Ai, Uhum. você é de qual? Não, não sou, eu sou do meu clube. Eu Você é até do falo, mundo. eu sou Sou do do mundo. meu. Eles têm eu até trouxe um adesivo pra você, mas eu tenho Ah, adesivo do meu carro, ai, né? que E aí falando de lindo. mim, porque assim, Aham. eu frequento, onde tem evento eu vou com o meu carro, mas eu ainda não entendi por que dentro dos clubes de carro não tem mulheres. Aí eu ia te perguntar, aqui não tem? Não tem. E na maioria Outros lugares tem. tem. É Tem. aqui em Prudente. Então, Prudente, não. Prudente, eu não gosto de falar isso, então mas você vou é a falar. rainha Eu aqui. falo que aqui a gente é o conservadorismo, né? Ainda É, tá muito coronelismo presente. aqui ainda. Aqui ainda tá muito presente, né? Então, assim, a gente tem mulheres que ajudam os maridos dentro dos clubes, mas Entendi, não participam talvez elas não tenham a diretamente. voz que eu espero que uma mulher, sendo membro, diretora de um clube de carro antigo, ela possa ter. Sabe? Verdade, Eu espero isso, né? Então, para mim, não basta eu não sou enfeite de clube. Então, eu vou me vestir assim sempre. sim. Mas eu não quero chegar lá e eu só servir para tirar foto. Não, eu quero participar, eu quero ter voz ativa nas decisões do clube, né? Eu tenho participado agora bastante de um clube aqui de Prudente que chama Terminal Clube. E é um clube que tem uma acessibilidade maior, tem uma facilidade maior de aceitar a opinião das mulheres. Então, eu tô me encontrando lá, né? Mas, assim, você é parte de algum clube? Não, não sou, né? Eu frequento E todos você os nunca encontros. pensou em montar um clube seu de Então, eu tô mulheres? procurando as mulheres que tenham É. carros antigos. Uau! Temos Eu não tenho poucas, viu? antigo. Ó, Mas temos poucas mulheres imprudentes que têm carro antigo, infelizmente. São poucas mulheres ainda, a gente precisa. Os maridos têm
e às vezes elas frequentam junto, mas não é dela, né? Então, eu falo que a gente precisa ter um para chamar de nosso. Meu carro quem dirige sou eu, né? Não é meu marido, sou eu que levo, eu que faço. É meu carro. Então, às vezes a mulher, ela E frequenta quando junto. você vai pro evento, como que é? Você não vai dirigindo, aí você Vou leva, você vai dirigindo. dirigindo daqui até... Quando é longe? não, você leva ele. Dependendo do evento, o carro não vai, Ah, né? tá. Dependendo do evento, ele não vai. Tem evento que ele vai no guincho. É. E quando é evento perto na nossa região aqui, ele vai rodando. Daí ele vai rodando. Vai rodando, né? Aí é pra contar a história, né? Ah, que bacana. Eu gosto de ir rodando, mas não é só questão da despesa, mas é um carro que se quebra uma peça, para você conseguir repor aquilo é muito difícil. Então, você tem que ter um cuidado maior com ele, né? Com relação a tá levando, né, para um lugar que pode acontecer alguma coisa. E tem muitos ciúmes envolvido também, né? Outra pessoa não dirige, não pode sentar, encostar. É, né? Tem isso, né? bem, a gente fala coisa de homem, né? Mas aí também é coisa de mulher, né? Porque eu não, mando né? tirar a mão, falo, olha, tira a mão. Ai, desculpa. Eu falo, gente, é só para olhar, né? Porque é um risco num carro desse, você tem que fazer a funilaria inteira, né? É um carro, é 6 metros por 2, gente. Nossa, gente. Né? Eu vi uma caminhonete, a Hilux aí que tá na musiquinha da moda, né? Ela é 5,80 m, ou 5,60 m. Eu falei, gente, o meu carro é maior. Ele é maior, 20 centímetros do que uma caminhonete. Nossa, é grande. Né? Então não é assim. Primeiro que não é para qualquer um para dirigir também, tem que ser uma pessoa que gosta de carro grande e tem que ter um cuidado porque ele é 1976. Então a gente precisa ter um amor aí, porque essas peças não são fabricadas assim, né? Precisa ter tudo próprio para ele, né? Que legal, vamos ver aí, se começar um clube, quem sabe, eu vou comprar um carro, eu sou adepta da modernidade, mas, você né? num conversível ia já arrasar. pensou em arrasar, né? Obrigada. Cris, pra gente finalizar esse papo aí, você quer fazer mais algumas considerações finais, alguma coisa, quer deixar algum recadinho? Eu quero agradecer, né, vocês aqui por esse momento, né? Eu fiquei muito feliz em poder vir aqui contar minha história, né? E aí vou aproveitar para dar um recado para as mulheres, né, bem especial assim, para toda mulher que se sinta vítima de algum tipo de violência, de alguma forma. Às vezes você não é vítima, mas você identifica uma amiga, alguém que possa estar passando por uma situação assim, então que você possa fortalecer outra mulher, né? Existe uma rede de apoio para isso, né? Não se sinta sozinha. E aí vou dar um recado para os homens também, né? Porque eu não vou falar só para as mulheres. Tá certo. Que os homens possam olhar para essas mulheres e sentir, gente, o que é uma mulher que é empoderada. Essa mulher que é empoderada, gente, ela é solidária ao marido, ela apoia esse marido. Não é uma briga de poder, não é para quem manda mais. O feminismo não veio para isso. O feminismo ele veio para mostrar a igualdade. A gente só quer isso, né? Ter direitos iguais. É isso né? aí, verdade. Cris, nós temos aqui um presentinho da Thor. Aqui, ó, churrasco e culinária. Você gosta de churrasco? Olha aqui, são churrasco. Temperinhos para você. Que delícia, Obrigada, adoro. Tora e o Alexandre. Eu que agradeço. Aqui tá a nossa caneca oficial para você. Que delícia. Viu que ela é rosa também, olha. É bom que já vai combinar com você. Ai, gente, tá linda a embalagem. Eu pouco gosto de rosa, né? Não vou nem falar nada, né? Eu amo. Pois é. Cris, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui. Foi um grande prazer você dividir com a gente aí os seus conhecimentos, principalmente trazer para as mulheres, né, apontar esses direitos que a gente tem, né, essa luta, como você diz aí, é uma luta feminina que ainda, eu acho que tem um longo caminho, né, ainda para ser percorrido. A gente já conquistou bastante coisas, né, mas ainda temos aí um desafio ainda pela frente para a gente chegar nessa tão sonhada igualdade, né? Muito. Olha, foi muito bom, adorei, que Deus ilumine o seu caminho, que você continue aí brilhando, né, com essa Penélope maravilhosa nos seus eventos, e a gente se vê aí por aí. Eu espero, a hora que tiver um evento aqui do carro, quero ir lá, vou levar meu filho também, que ele adora carro. Vai andar também. Comigo de carro. Vamos lá, que delícia, viu? Obrigada, Cris. Obrigada eu, amor. É isso aí, gente, vamos ficando por aqui, e até quarta-feira que vem, às 20 horas no YouTube. Esperamos vocês. Tchau!